As taças de champanhe ainda estavam na mesinha de cabeceira, meio vazias, com as bolhas há muito desaparecidas. Do lado de fora da janela do hotel, as luzes do centro de Seattle brilhavam contra a garoa de outubro, pintando listras douradas e âmbar no vidro. Dentro do quarto 1247 do Grand Cascade Hotel, o ar havia ficado frio de uma forma que nada tinha a ver com o frio do outono. A detetive Sarah Mitchell descreveria mais tarde a cena como uma das mais perturbadoras que havia encontrado em seus 15 anos no Departamento de Polícia de Seattle. Não por causa do sangue visível ou dos sinais de luta, mas por causa do que a cena representava. Um começo que se tornou um fim no espaço de uma única noite. Uma celebração transformada em tragédia tão rápida que os resquícios de alegria ainda pairavam no ar, zombando da violência que havia ocorrido. 14 de outubro de 2024. A data ficaria gravada na memória de todos que amavam Helena Rodrigues. Apenas algumas horas antes, ela estava radiante em seu vestido de renda marfim, caminhando pelo corredor da Catedral de St. James, com o braço de seu pai protegendo-a. Mais tarde, os amigos se lembraram de como seus olhos escuros brilhavam com lágrimas de felicidade, como suas mãos tremiam levemente enquanto ela trocava votos com Marcus Brandon, o homem por quem se apaixonou durante uma arrecadação de fundos para um hospital 18 meses antes. A cerimônia foi linda, tradicional. A mãe de Helena, Carmen Rodrigues, chorou abertamente quando sua filha prometeu amar e honrar o representante farmacêutico alto e elegante que parecia adorá-la. A recepção no Fairmont Olympic se estendeu até tarde da noite, repleta de risadas, dança e o tilintar de talheres contra cristais. Os convidados se lembravam de Marcos como atencioso, charmoso, com o braço constantemente em volta da cintura de Helena, sussurrando coisas em seu ouvido que a faziam corar e sorrir. Por volta da meia-noite, os recém-casados partiram para o Grand Cascade, onde Marcus havia reservado a suíte de lua de mel com vista para a Baía de Elliott. As imagens de segurança os capturaram entrando no saguão às 12h47 da manhã, Helena, ainda em seu vestido de noiva, Marcus carregando sua pequena mala. Eles estavam rindo. A mão dele estava na parte inferior das costas dela. Ela se inclinou para ele enquanto esperavam pelo elevador. Para quem observava, eles eram a imagem da felicidade dos recém-casados. As portas do elevador fecharam às 00h51. Aquela filmagem se tornaria uma prova crucial na investigação que se seguiu. Porque às 01h15 da manhã, Helena Rodrigues estava morta no chão da suíte de lua de mel, seu vestido de noiva rasgado e manchado, sua vida roubada no que deveria ter sido o momento mais feliz de sua vida. Mas a história daquela noite não começou no quarto de hotel. Ela começou meses antes, com um namoro que parecia quase perfeito demais para ser real. Marcus Brandon, de 31 anos, trabalhava para uma grande empresa farmacêutica, visitando hospitais e consultórios médicos em toda a região noroeste do Pacífico. Ele era atraente de uma forma convencional, com cabelos loiros claros, olhos azuis e aquele tipo de confiança natural que vem de anos de sucesso nas vendas. Seus colegas o descreviam como motivado, ambicioso, talvez um pouco focado demais na imagem e no status. Helena, 28 anos, trabalhava como enfermeira pediátrica no Seattle Children's Hospital. Ela se mudou de San Diego para Seattle 6 anos antes, em busca de um novo começo após terminar a faculdade de enfermagem. Aqueles que a conheciam falavam de sua cordialidade, sua dedicação aos jovens pacientes e sua força tranquila. Ela tinha um círculo de amigos muito unido, embora raramente falasse sobre seu passado ou sua família, além de seus pais e irmã mais nova. O encontro deles foi por acaso, ou assim parecia.
Marcos estava fazendo uma visita comercial ao hospital quando literalmente esbarrou em Helena na cafeteria, fazendo com que ela derramasse café em seu uniforme. Ele se desculpou profusamente, insistiu em comprar outro café para ela e, de alguma forma, transformou o encontro constrangedor em uma troca de números de telefone. O primeiro encontro levou a um segundo, depois a um terceiro. Em 3 meses, eles estavam inseparáveis. Amigos de ambos os lados perceberam que o relacionamento avançava rapidamente, talvez rápido demais. Marcos apresentou Helena aos pais em Bellevue após apenas 6 semanas de namoro. Ele começou a falar em casamento no 4º mês. Alguns dos amigos mais próximos de Helena expressaram preocupação, sugerindo que ela fosse mais devagar. Mas ela parecia genuinamente feliz. Ela disse à sua melhor amiga Jessica Chen que Marcos a fazia se sentir segura, vista e amada de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. O noivado aconteceu 7 meses após o início do relacionamento. Marcos a pediu em casamento no Kerry Park, com o horizonte de Seattle e o Monte Rainier como pano de fundo, e um fotógrafo discretamente posicionado para capturar o momento. Helena disse sim, e o planejamento começou imediatamente. Marcos queria um casamento tradicional, algo elegante e clássico. Helena concordou com tudo, parecendo satisfeita em deixá-lo tomar a iniciativa na maioria das decisões. Olhando para trás, alguns se perguntariam se havia sinais de alerta. Marcos podia ser controlador em certas coisas, exigente com a forma como Helena se vestia para os encontros, sutilmente crítico quando ela não atendia às suas expectativas. Mas esses momentos eram passageiros, rapidamente amenizados com desculpas e carinho. Helena nunca reclamava. Ela parecia, aparentemente, uma mulher apaixonada, pronta para começar sua vida com o homem que havia escolhido. O que ninguém sabia, o que o próprio Marcos não sabia até aquela fatídica noite de núpcias, era que Helena guardava um segredo, uma verdade sobre si mesma que ela guardava cuidadosamente há anos, compartilhando-a apenas com sua família imediata e 1 ou 2 amigos de confiança. Era uma verdade que a definia de muitas maneiras, mas também uma que ela temia que a definisse aos olhos dos outros se fosse revelada. Helena Rodrigues era uma mulher transgênero que havia feito a transição no final da adolescência e vivia plenamente como ela mesma há quase uma década. Ela havia lutado com quando e como contar a Marcos. Nos primeiros dias do relacionamento, parecia muito cedo, muito arriscado. À medida que as coisas ficavam sérias, parecia que a janela havia se fechado. Ela se convenceu de que não importava, que seu passado era exatamente isso, passado. Ela era simplesmente Helena, e Marcos amava Helena. Os detalhes de seu histórico médico eram particulares, ela argumentava. Não eram relevantes para quem ela era como pessoa ou como parceira. Mas segredos têm uma maneira de se revelar, e algumas verdades não podem ser escondidas para sempre. Helena planejava contar a Marcos. Ela havia escrito as palavras em seu diário, praticado diante do espelho, confidenciado à irmã que encontraria o momento certo antes do casamento. Mas o medo a impediu. Medo da rejeição, medo de perder o futuro que havia construído com ele, medo de ver o amor se transformar em repulsa nos olhos dele. Então, ela caminhou pelo corredor central no dia 14 de outubro, carregando o peso da verdade não dita, esperando que o amor fosse suficiente, que os sentimentos de Marcos por ela transcendessem qualquer surpresa que o aguardasse. Foi uma aposta, e foi uma aposta que ela perdeu da maneira mais brutal que se pode imaginar. A camareira do hotel que descobriu a cena na manhã seguinte precisaria de aconselhamento por meses depois disso. Ela havia batido na porta às 11h para limpar o quarto. Não obteve resposta e usou seu cartão-chave para entrar. A sala da suíte parecia intacta, mas a porta do quarto estava entreaberta. Quando ela entrou, encontrou o corpo de Helena no chão,
entre a cama e a janela, a luz da manhã iluminando cruelmente a cena. O grito da camareira fez com que o gerente do hotel corresse para o local e ligasse imediatamente para o 911. A polícia de Seattle chegou às 11h14. Os primeiros policiais a entrar isolaram a cena e chamaram os detetives. A detetive Sarah Mitchell e seu parceiro, o detetive James Park, chegaram 30 minutos depois. O que eles encontraram daria início a uma investigação que tomaria conta da cidade, exporia verdades incômodas sobre preconceito e violência e, por fim, levaria a questionamentos sobre o quanto realmente conhecemos as pessoas que amamos. A suíte de lua de mel guardava seus segredos cuidadosamente no início. Não havia sinais de arrombamento. Nenhuma indicação de que alguém além dos recém-casados estivesse no quarto. As 2 taças de champanhe estavam sobre a mesinha de cabeceira, ao lado de uma caixa de chocolates fechada e um cartão de boas-vindas do hotel. O vestido de noiva de Helena estava amontoado perto dos pés da cama, com a delicada renda rasgada no ombro. Seus sapatos, caros sapatos de salto alto de seda branca, estavam cuidadosamente colocados ao lado da porta do banheiro. Marcus Brandon havia desaparecido. Sua mala de viagem estava lá, mas sua carteira, telefone e chaves do carro estavam faltando. A garagem do hotel confirmaria mais tarde que seu Mercedes havia saído às 1h47 da manhã, apenas 32 minutos depois que ele e Helena chegaram à suíte. 32 minutos, meia hora para descobrir a verdade, reagir com violência e fugir na noite. A detetive Mitchell estava naquele quarto de hotel enquanto a equipe forense trabalhava ao seu redor e sentia o peso familiar de um caso que exigiria tudo dela. Ela olhou para o vestido de noiva no chão, para o champanhe destinado a brindar uma vida juntos, e soube que, em algum lugar lá fora, uma família estava prestes a receber uma notícia que os destruiria completamente. Em uma casa modesta no bairro de Beacon Hill, em Seattle, Carmen Rodrigues preparava o almoço, cantarolando baixinho, feliz por saber que sua filha estava começando sua vida de casada. A batida na porta às 14h15 daquela tarde mudaria tudo. 2 policiais uniformizados estavam na varanda com expressões sérias e antes mesmo de dizerem uma palavra, Carmen soube. Uma mãe sempre sabe. A investigação sobre a morte de Helena Rodrigues havia começado. E no centro dela estava um homem que havia desaparecido na chuva de outubro, deixando para trás apenas perguntas, evidências e uma noiva que nunca mais veria outro amanhecer. A detetive Sarah Mitchell havia visto mortes suficientes em sua carreira para reconhecer quando uma cena de crime contava uma história de raiva em vez de cálculo. A suíte de lua de mel do Grand Cascade Hotel revelava violência repentina, do tipo que irrompe em segundos e deixa devastação em seu rastro. Nenhuma arma foi encontrada no local, mas a avaliação preliminar do médico legista indicou que Helena Rodrigues havia morrido devido a um traumatismo craniano causado por um objeto contundente, consistente com um golpe contra o canto da mesinha de cabeceira de mármore. O ângulo e a força sugeriam que ela havia sido empurrada ou jogada para trás durante uma briga. A equipe forense trabalhou metodicamente na suíte, fotografando cada detalhe, coletando amostras e procurando impressões digitais. O detetive Park entrevistou os funcionários do hotel, enquanto Mitchell se concentrou em reconstruir a linha do tempo. As imagens de segurança se tornaram seu roteiro. As câmeras capturaram Marcus e Helena entrando no saguão às 12h47, sua chegada ao 11º andar às 12h53 e, em seguida, nada até 13h47, quando Marcus foi visto saindo sozinho, movendo-se rapidamente pelo saguão com a cabeça baixa, as chaves do carro já na mão. 54 minutos. Esse foi o intervalo entre a chegada e a partida. 54 minutos durante os quais um casamento terminou antes mesmo de começar e uma vida foi roubada.
No meio da tarde, Mitchell havia montado um perfil básico do noivo desaparecido. Marcus Brandon, 31 anos, natural de Bellevue, Washington. Bacharel em administração pela Washington State University. Empregado pela Cascade Pharmaceuticals há 6 anos. Desempenho consistentemente alto, sem problemas disciplinares. Era proprietário de um apartamento no bairro de Capitol Hill. Conduzia um Mercedes alugado e tinha um histórico de crédito limpo. No papel, era exatamente o que parecia ser. Bem-sucedido, estável, comum. Mas as pessoas que cometem homicídios raramente são o que parecem ser. E Mitchell sabia que a questão mais importante não era quem era Marcus, mas o que tinha acontecido naquele quarto de hotel para transformá-lo de um marido amoroso num assassino em menos de 1 hora. A resposta começou a surgir quando Mitchell entrevistou a família de Helena. Carmen Rodrigues chegou à delegacia com sua filha mais nova, Sofia, ambas com os rostos destruídos pela dor. Carmen mal conseguia falar entre as lágrimas, segurando uma foto de Helena em seu vestido de noiva. Sofia, de 25 anos e visivelmente abalada, segurava a mão da mãe enquanto fornecia todas as informações que podia. Helena era uma boa pessoa, insistiu Sofia. Gentil, delicada, dedicada aos seus pacientes no hospital. Ela parecia genuinamente feliz com Marcus, mesmo que o relacionamento tivesse avançado rapidamente. Sofia admitiu que se sentia desconfortável com a rapidez com que eles ficaram noivos, mas Helena descartou suas preocupações, dizendo que finalmente havia encontrado alguém que a amava pelo que ela era. Helena tinha algum inimigo? Perguntou Mitchell gentilmente. Alguém que pudesse desejar mal a ela? Sofia balançou a cabeça. Todos a amavam. Ela era o tipo de pessoa que fazia de tudo para ajudar os outros. Era voluntária no centro comunitário, orientava novas enfermeiras, mandava cartões de aniversário para todos os seus sobrinhos e sobrinhas. Mitchell fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Ela havia revisado o relatório preliminar da autópsia e havia detalhes que precisavam ser abordados. Detalhes que poderiam esclarecer o que havia desencadeado a violência. Preciso perguntar uma coisa delicada. Você sabia que Helena era transgênero? A pergunta pairou no ar. Carmen olhou para cima bruscamente, seu rosto manchado de lágrimas, registrando algo entre medo e desafio. Sofia apertou a mão da mãe com mais força. Sim, disse Carmen baixinho. Helena fez a transição quando tinha 17 anos. Ela vivia como ela mesma há mais de 10 anos. Por isso se mudou para Seattle depois da faculdade de enfermagem. Ela queria um novo começo. Um lugar onde pudesse ser apenas Helena, sem ter que explicar constantemente seu passado. Marcus sabia? O silêncio que se seguiu respondeu à pergunta antes que Sofia falasse. Ela ia contar a ele. Ela queria, mas tinha medo. Marcus falava muito sobre valores tradicionais, sobre querer uma família convencional. Helena tinha medo que ele a rejeitasse se soubesse. Mitchell sentiu um frio percorrer seu corpo. As peças estavam começando a se encaixar em um padrão que ela já tinha visto antes. Um padrão que a deixava com raiva, mesmo que seu profissionalismo exigisse que ela permanecesse objetiva. Ela planejava contar a ele depois do casamento, continuou Sofia com a voz embargada. Ela achava que depois que se casassem, depois que ele assumisse esse compromisso, ele entenderia que isso não mudava quem ela era, ou o quanto ela o amava. Mas Marcus descobriu a verdade da pior maneira possível, durante seu primeiro momento íntimo como marido e mulher. O médico legista observou evidências sugerindo que o casal havia começado a ter relações íntimas antes da morte de Helena. Em algum momento desse encontro, Marcus percebeu que o corpo de sua noiva não correspondia às suas expectativas e, em vez de responder com compreensão ou simplesmente ir embora, ele reagiu com violência letal.
À noite, um alerta de busca e apreensão foi emitido para Marcus Brandon. Seu Mercedes estava equipado com um sistema de rastreamento GPS pela empresa de leasing, mas o sinal havia sido perdido por volta das 2h30 da manhã, sugerindo que ele o havia desativado. Seu telefone estava desligado, os cartões de crédito não haviam sido usados, ele havia efetivamente desaparecido. O detetive Park investigou o passado de Marcus mais a fundo, procurando qualquer coisa que pudesse indicar para onde ele tinha ido ou qual poderia ser seu estado mental. O que emergiu foi o retrato de um homem profundamente preocupado com sua imagem e status. Seus perfis nas redes sociais eram cuidadosamente selecionados, mostrando-o em eventos profissionais, eventos de caridade e restaurantes sofisticados. Todas as fotos projetavam sucesso e sofisticação. Havia várias fotos com Helena do namoro deles, com o rosto dela radiante de felicidade e o braço dele possessivamente em volta da cintura dela. Mas também havia elementos preocupantes. Uma ex-namorada de 3 anos atrás havia entrado com uma ordem de restrição contra Marcus, alegando que ele havia se tornado obsessivo e controlador depois que ela tentou terminar o relacionamento. A ordem expirou após 6 meses e nenhuma acusação foi feita, mas isso sugeria um padrão de comportamento quando as coisas não saíam como Marcus queria. Mitchell também descobriu que Marcus era ativo em vários fóruns online que discutiam a masculinidade tradicional e os direitos dos homens. Algumas de suas postagens revelavam visões rígidas sobre papéis de gênero, sobre o que constituía uma mulher de verdade, sobre homens sendo enganados ou manipulados. A linguagem era preocupante, cheia de ressentimento e arrogância. À medida que a noite caía sobre Seattle, Mitchell ficou na sala de incidentes, olhando para o quadro de evidências. Fotos da cena do crime, detalhes da linha do tempo, informações sobre a vítima e o suspeito. No centro estava a foto do casamento de Helena, seu rosto radiante de esperança. Ao lado, uma foto de Marcus tirada de seu crachá da empresa, bonito e bem apessoado, sem dar nenhuma pista da violência de que era capaz. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, disse Mitchell a Park. Ele não pediu ajuda, não chamou a polícia, não tentou explicar que foi um acidente. Ele limpou tudo, pegou seus pertences e fugiu. Isso é consciência de culpa. A questão é para onde ele fugiu? Respondeu Park. Para a família? Os pais de Marcus em Bellevue foram entrevistados. Eles ficaram chocados, incrédulos, insistindo que seu filho era incapaz de violência. Não tinham notícias dele desde antes do casamento. Seu pai, Richard Brandon, um contador aposentado, ficou na defensiva quando questionado, sugerindo que devia haver algum mal-entendido. Sua mãe, Patrícia, simplesmente chorou. A investigação se expandiu. A polícia verificou o apartamento de Marcus e o encontrou vazio, embora nada parecesse ter sido levado além do que ele já tinha consigo. Seu computador foi apreendido para análise forense. Colegas da Cascade Pharmaceuticals foram entrevistados, pintando um quadro de um homem charmoso e bem-sucedido, mas também competitivo e preocupado com a imagem a um grau incomum. Enquanto isso, a notícia da morte de Helena começou a se espalhar pela comunidade de Seattle. O hospital onde ela trabalhava realizou uma vigília. Dezenas de colegas de trabalho e familiares de ex-pacientes se reuniram, segurando velas e compartilhando memórias de uma enfermeira que tocou inúmeras vidas com sua compaixão e habilidade. Várias pessoas falaram com lágrimas nos olhos sobre como Helena tinha se dedicado além do esperado aos seus filhos, ficando até tarde para confortar um paciente assustado ou defendendo ferozmente um atendimento melhor. Na vigília, Mitchell observou e ouviu, compreendendo que Helena Rodrigues era exatamente o que sua família afirmava. Uma boa pessoa tentando viver uma vida autêntica. Ela merecia justiça
e Mitchell estava determinado a fazê-la valer. No terceiro dia, o rosto de Marcus Brandon estava em toda parte. As redes de notícias locais exibiram sua foto ao lado do retrato de casamento de Helena, um contraste gritante e perturbador. A história tinha todos os elementos que chamavam a atenção do público. Uma noiva morta na noite de núpcias, um noivo que fugiu na escuridão e, por trás de tudo isso, uma verdade que forçava conversas desconfortáveis sobre preconceito, violência e as consequências mortais de descobrir a identidade transgênero de alguém. O detetive Mitchell coordenou com a força-tarefa de fugitivos do FBI. Marcus tinha uma vantagem de 12 horas, antes mesmo que a polícia soubesse que um crime havia ocorrido, e nesse tempo ele poderia ter dirigido até o Canadá, cruzado para Idaho ou desaparecido em qualquer lugar do noroeste do Pacífico. Seu Mercedes foi encontrado abandonado no estacionamento de um Walmart em Tacoma, sem nenhuma impressão digital. As imagens de segurança mostraram que ele chegou às 3h15 da manhã, estacionou em um canto escuro e saiu carregando apenas uma pequena mochila. Depois disso, o rastro esfriou. Os registros bancários não mostravam saques em caixas eletrônicos após a noite do assassinato. Marcus tinha aproximadamente $300 em dinheiro dos presentes de casamento, o suficiente para sobreviver por um tempo, se fosse cuidadoso. Seu telefone permaneceu desligado e os investigadores sabiam que ele era inteligente o suficiente para não ligá-lo. Ele havia trabalhado com vendas por anos, o que significava que sabia como falar com as pessoas, como se misturar, como ser esquecível quando necessário. Mas todo mundo comete erros, e Mitchell estava contando com Marcus para cometer o seu. A análise forense de seu computador revelou o histórico de pesquisa das semanas anteriores ao casamento. Ele havia visitado sites sobre anulações, sobre casamentos anulados por fraude ou engano. Ele havia lido artigos sobre leis de divulgação de transgêneros, sobre se alguém poderia ser processado por não revelar seu status de transgênero a um parceiro. As pesquisas pintaram um quadro de suspeita crescente, como se Marcus tivesse começado a suspeitar da verdade de Helena, mas não conseguisse se confrontar diretamente com ela. Mais perturbadoras foram as postagens em fóruns sob um nome de usuário anônimo, que os investigadores conseguiram vincular a Marcus por meio da análise do endereço IP e do estilo de escrita. Nessas postagens, ele expressou raiva por ter sido enganado por uma mulher com quem namorava, embora nunca tenha mencionado Helena especificamente. Outros usuários encorajaram seu ressentimento, reforçando ideias sobre engano e traição. A linguagem era tóxica, desumanizante, o tipo de retórica que poderia levar alguém da raiva à violência. O detetive Park entrevistou o amigo mais próximo de Marcus, um colega de quarto da faculdade chamado Derek Hastings, que agora morava em Portland. Derek parecia genuinamente chocado com as acusações, insistindo que Marcus sempre fora um cara legal, talvez um pouco preocupado com as aparências, mas nunca violento. No entanto, Derek admitiu que Marcus havia confidenciado algumas dúvidas sobre Helena nas semanas anteriores ao casamento. Nada específico, apenas uma sensação de que algo não estava certo. Ele disse o que o fez sentir assim? Perguntou Park. Park perguntou. Derek hesitou. Ele disse que Helena parecia evasiva sobre seu passado. Ela não gostava de falar sobre o ensino médio ou a faculdade. Mudava de assunto sempre que ele perguntava sobre antigos namorados. Ele achava que talvez ela tivesse algum trauma ou algo que não estivesse pronta para compartilhar. Eu disse a ele para simplesmente perguntar diretamente, mas Marcus detestava confrontos em sua vida pessoal. Estranho, já que ele era tão agressivo nas vendas. A investigação também revelou a pressão financeira sob a qual Marcus estava.
Apesar de sua aparência de sucesso, ele tinha dívidas significativas por tentar manter um estilo de vida acima de suas possibilidades. O casamento em si custou mais de $40.000, a maior parte financiada por cartões de crédito. Ele fez um empréstimo pessoal para cobrir a suíte de lua de mel e uma viagem planejada para Bali. Em sua mente, Helena representava estabilidade, uma parceria que lhe permitiria projetar a imagem de sucesso que ele desejava desesperadamente. Descobrir que ela era transgênero destruiu completamente essa imagem. No quinto dia, surgiu a primeira pista concreta. Um frentista de um posto de gasolina em Spokane, a quase 480 quilômetros a leste de Seattle, ligou para a linha direta. Ele reconheceu Marcus pela cobertura da mídia e disse que um homem com a descrição dele havia pago em dinheiro por combustível e lanches 3 dias antes. O homem estava nervoso, mantinha a cabeça baixa e foi embora em uma caminhonete antiga com placa do Oregon. As câmeras do posto confirmaram que era Marcus. A polícia rastreou a picape até um veículo roubado em uma área de descanso nos arredores de Tacoma, na manhã seguinte ao assassinato. Marcus havia trocado de carro, uma manobra clássica de fugitivos. A picape roubada estava registrada em nome de um idoso que não percebeu seu desaparecimento por 2 dias. Agora, os investigadores tinham um novo veículo para procurar e uma direção. Marcus estava indo para o leste, possivelmente em direção a Idaho ou Montana. Mitchell coordenou com a polícia estadual em toda a região. A foto de Marcus foi distribuída a todos os hotéis, motéis, acampamentos e paradas de caminhões em um raio de 800 quilômetros. As dicas começaram a chegar, algumas legítimas, a maioria falsas, de cidadãos bem-intencionados, que achavam que todo homem alto e loiro era o fugitivo. Cada pista tinha que ser investigada. Os recursos se esgotavam em várias jurisdições. Enquanto isso, a família de Helena lutava com sua dor, complicada pela natureza pública de sua morte. Carmen Rodrigues deu uma breve declaração à imprensa, com a voz firme apesar das lágrimas que escorriam pelo rosto. Ela falou sobre a bondade de Helena, sua dedicação à enfermagem, seu direito de viver autenticamente sem medo. Ela pediu que Marcus se entregasse para enfrentar a justiça pelo que havia feito. A comunidade LGBTQ em Seattle se uniu em torno da memória de Helena. Um fundo foi criado para cobrir os custos do funeral e apoiar outras pessoas transgênero que enfrentam discriminação ou violência. Vigílias foram realizadas em toda a cidade. Ativistas apontaram a morte de Helena como evidência do perigo contínuo que as pessoas transgênero enfrentavam, particularmente as mulheres transgênero negras. A conversa se expandiu além de um caso trágico para abordar questões sistêmicas de transfobia e violência. No final da primeira semana, a pressão sobre Marcus deve ter sido imensa. Seu rosto era reconhecível em todo o país. Cada interação com outra pessoa representava um risco de exposição. Ele não podia usar seus cartões de crédito, não podia ligar para sua família, não podia acessar suas contas bancárias. Ele estava sozinho, sendo caçado e ficando sem opções. Mitchell sabia por experiência própria que fugitivos nessa situação normalmente faziam uma de 3 escolhas: se entregar, tentar fugir do país ou se esconder com alguém em quem confiavam. Marcus não se entregou e cruzar a fronteira com o Canadá ou o México com seu rosto em todos os canais de notícias parecia improvável. Isso deixava a terceira opção. Em algum lugar, alguém estava ajudando-o, conscientemente ou não. A virada aconteceu no 9º dia. Uma mulher chamada Rachel Torres ligou para a polícia de Coeur d'Alene, Idaho. Ela era proprietária de uma pequena cabana que alugava por meio de sites de aluguel por temporada, e um homem usando um nome falso havia feito uma reserva para 2 semanas, pagando em dinheiro antecipadamente por meio de um terceiro.
Ela não deu muita importância ao fato até passar de carro pela propriedade e ver a caminhonete roubada estacionada atrás da cabana. Ela a reconheceu pelos alertas. Mitchell e Park estavam em um avião para Idaho em 2 horas. A polícia local já havia cercado a cabana, mas manteve sua posição enquanto aguardava a chegada dos detetives responsáveis pelo caso. À medida que seu veículo se aproximava pelas florestas de pinheiros do norte de Idaho, Mitchell sentiu a tensão familiar de um caso chegando ao fim. 9 dias de investigação, centenas de entrevistas, milhares de horas de trabalho, tudo levando a este momento. A cabana ficava isolada no final de uma estrada de terra, cercada por árvores. Fumaça subia da chaminé. A caminhonete roubada era visível através dos galhos. Lá dentro, Marcus Brandon estava ficando sem lugares para se esconder. O posto de comando foi estabelecido a 400 metros da cabana, fora de vista, mas perto o suficiente para responder rapidamente. O detetive Mitchell estudou os mapas táticos enquanto os negociadores preparavam seus equipamentos. A prioridade era uma rendição pacífica. Marcus Brandon era procurado por homicídio, mas merecia seu dia no tribunal e, mais importante, a família de Helena merecia respostas que só ele poderia fornecer. O negociador, um veterano chamado Thomas Reeves, fez a primeira ligação às 16h47. O telefone dentro da cabana tocou 8 vezes antes de Marcus atender. Sua voz era monótona, resignada. Eu sabia que vocês acabariam me encontrando. Marcus, meu nome é Tom. Sou da Polícia Estadual de Idaho. Precisamos que você saia da cabana pacificamente. Ninguém mais precisa se machucar hoje. Seguiu-se um longo silêncio. Através da imagem térmica, os oficiais táticos podiam ver um único sinal de calor se movendo dentro da cabana, andando de um lado para o outro. Marcus estava sozinho, provavelmente desarmado, com base na descrição da proprietária do imóvel sobre o que ela mantinha no aluguel. Mas homens desesperados eram imprevisíveis, e Mitchell não queria correr riscos. Ela está realmente morta? Perguntou Marcus finalmente com a voz embargada. Helena? Sim, Marcus. Helena Rodrigues morreu na sua noite de núpcias. Você precisa sair e conversar conosco sobre o que aconteceu. Outro silêncio. Quando Marcus falou novamente, parecia mais jovem, quase infantil. Eu não queria que acontecesse assim. Eu só queria que ela parasse de mentir. Queria que ela me dissesse a verdade. Mitchell ouvia pelo alto-falante, com o maxilar cerrado. Ela já tinha ouvido essas justificativas antes, de homens que mataram suas parceiras. A necessidade de controlar, de punir, mascarada como indignação justa por causa de uma suposta traição. Marcus não estava expressando remorso por ter tirado uma vida. Ele estava expressando raiva por, em sua mente, ter sido feito de bobo. A negociação continuou por quase 2 horas. Marcus alternava entre autopiedade e defensividade, alegando que havia sido enganado, que Helena deveria ter lhe contado, que ele tinha o direito de saber com quem estava se casando. Reeves manteve a voz calma e profissional, sem concordar nem discutir, simplesmente encorajando Marcus a sair pacificamente. À medida que a escuridão caía sobre a floresta de Idaho, Mitchell tomou a decisão de encerrar o impasse. Eles tinham motivos suficientes para entrar, e quanto mais isso se prolongasse, mais imprevisível Marcus poderia se tornar. Ela deu o sinal e a equipe tática entrou em ação. A invasão foi rápida e profissional. Os policiais entraram pelas portas da frente e de trás simultaneamente gritando ordens. Marcus foi encontrado sentado à pequena mesa da cozinha com as mãos visíveis e sem nenhuma arma. Ele não ofereceu resistência quando o algemaram e o levaram para fora. Mitchell viu Marcus Brandon pela primeira vez quando os policiais o levavam para o veículo de transporte. Ele não se parecia em nada com o profissional elegante das fotos da empresa.
Seu rosto estava barbudo, suas roupas amarrotadas, seus olhos vazios e vermelhos por falta de sono. Quando viu Mitchell, algo passou por sua expressão. Talvez o reconhecimento de que sua hora havia chegado. Marcus Brandon, sou a detetive Sarah Mitchell, do Departamento de Polícia de Seattle. Você está preso pelo assassinato de Helena Rodrigues. Ele assentiu lentamente, como se isso fosse apenas o próximo passo esperado em um processo que ele já havia aceitado. Eles o colocaram na parte de trás de uma viatura para levá-lo ao departamento de polícia de Coeur d'Alene, onde ficaria detido até ser extraditado para Washington. A sala de interrogatório era pequena e fria, com paredes cinzentas institucionais e uma mesa de metal aparafusada ao chão. Marcus sentou-se com as mãos cruzadas, olhando para o nada. Mitchell e Park entraram, carregando arquivos do caso e um gravador. Eles leram seus direitos novamente, confirmaram que ele havia entendido e começaram. Conte-nos o que aconteceu em 14 de outubro, no quarto do hotel. Marcus ficou em silêncio por um longo momento, movendo a mandíbula como se mastigasse palavras que não conseguia engolir. Quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. Chegamos ao quarto e tudo estava perfeito. Exatamente como eu havia imaginado. Helena estava linda, feliz. Bebemos champanhe, conversamos sobre o casamento, sobre nosso futuro. Então começamos a, você sabe, ter intimidade. Ele fez uma pausa, cerrando os punhos sobre a mesa. Foi quando percebi. O corpo dela não era o que eu esperava. E de repente, tudo fez sentido. Porque ela nunca queria que eu ficasse depois do casamento, porque ela era sempre recatada, porque evitava certos assuntos. Perguntei diretamente a ela e ela admitiu. Ela me disse que era transgênero. Como você reagiu? Fiquei chocado, irritado. Senti que tudo o que tínhamos era baseado em uma mentira. Perguntei por que ela não tinha me contado e ela disse que tinha medo. Disse que me amava e que isso não mudava nada. Sua voz ficou amarga. Mas mudou tudo para mim. O que aconteceu depois, Marcus? Discutimos. Eu disse a ela que ela deveria ter sido honesta desde o início, que eu merecia saber. Ela chorava, pedia desculpas, implorava para que eu a compreendesse, mas eu não conseguia. Eu me sentia humilhado, traído. Meus amigos, minha família, todos pensavam que eu estava me casando com uma mulher de verdade. A expressão de Mitchell permaneceu neutra, apesar da raiva que crescia dentro dela. Helena era uma mulher de verdade, Marcus. Não para mim, ele respondeu. Depois pareceu se conter, seus ombros caindo. Eu disse a ela que queria a anulação, que o casamento não era válido. Ela ficou chateada. Disse que poderíamos resolver isso, que ela ainda era a mesma pessoa por quem eu me apaixonei. Mas ela não era, não para mim. Como Helena acabou morta. Marcus fechou os olhos, sua respiração instável. Ela agarrou meu braço, não me deixava ir embora. Ela estava me implorando para não ir, dizendo que poderíamos resolver isso. Eu me afastei, talvez com mais força do que pretendia. Ela tropeçou para trás e bateu a cabeça na quina da mesinha de cabeceira. Havia sangue e ela simplesmente desmaiou. Verifiquei seu pulso, mas não havia nada. Era uma mentira, ou pelo menos uma distorção significativa da verdade. O relatório do médico legista indicava que a força do impacto era consistente com um empurrão ou um golpe, não com um simples tropeço. Havia também hematomas defensivos nos braços de Helena, onde Marcus provavelmente a havia agarrado. Não foi um acidente. Foi violência nascida da raiva e do orgulho ferido. Se foi um acidente, Marcus, por que você fugiu? Por que não chamou ajuda? Por que entrei em pânico? Eu sabia como isso pareceria. Sabia que as pessoas pensariam que eu a matei de propósito. E percebi que mesmo que acreditassem em mim, todos saberiam a verdade sobre Helena, sobre o que ela era.
Minha vida estaria acabada de qualquer maneira. Então, ele escolheu salvar a si mesmo, preservar sua reputação à custa da justiça para a mulher que ele dizia amar. Ele limpou tudo. Pegou o celular de Helena para atrasar a identificação e fugiu na noite, deixando o corpo dela frio no chão da suíte de lua de mel. O interrogatório continuou por horas, mas a história de Marcos nunca mudou substancialmente. Ele insistiu que foi um acidente, que nunca teve a intenção de matá-la, que simplesmente reagiu em choque e raiva. Ele não demonstrou nenhum remorso real pela morte de Helena, apenas autopiedade pela sua própria situação. Ao amanhecer, Mitchell encerrou a entrevista. Marcos seria extraditado para Seattle, onde enfrentaria acusações formais. As provas eram contundentes. Sua presença no local, sua fuga, sua própria admissão de ter causado a morte de Helena. Quer ele chamasse isso de acidente ou não, ele havia matado sua noiva em vez de aceitar quem ela realmente era. Fora da sala de interrogatório, Park encostou-se à parede e exalou lentamente. Ele acredita genuinamente que é a vítima em tudo isto. Mitchell acenou com a cabeça, sombrio. É isso que torna casos como este tão perigosos. Homens que pensam que o seu orgulho é mais importante do que a vida de alguém. Marcus Brandon foi extraditado para Seattle a 25 de outubro, 11 dias após a morte de Helena Rodrigues. Ele foi formalmente acusado de homicídio doloso, uma acusação que acarretava uma possível sentença de prisão perpétua. A promotora Linda Chen havia considerado o homicídio qualificado, mas determinou que as evidências apoiavam mais um crime passional do que premeditado, embora não menos devastador em seu resultado. A audiência preliminar atraiu enorme atenção da mídia. Repórteres se alinharam na escadaria do tribunal, com câmeras prontas para capturar a chegada de Marcos. Ele apareceu com um macacão laranja, o rosto abatido pelo estresse e pela falta de sono, ladeado por seu advogado, um experiente advogado de defesa chamado Robert Kellerman. Marcos se declarou inocente e a fiança foi fixada em $2 milhões, valor que sua família não tinha condições de pagar. Ele permaneceria sob custódia até o julgamento. O funeral de Helena havia ocorrido 3 dias antes na Igreja do Sagrado Coração, no Distrito Central de Seattle. Centenas de pessoas compareceram, lotando todos os bancos e se espalhando pela calçada. Carmen Rodrigues fez um discurso que deixou todos os presentes com os olhos marejados. Ela falou da coragem de sua filha, de sua compaixão, de sua recusa em viver com medo, apesar de saber dos perigos que enfrentava simplesmente por ser quem era. Ela falou dos sonhos de Helena, de seu amor pela enfermagem, de seu desejo de construir uma família com alguém que a amasse. E ela falou da injustiça de sua morte, assassinada pelo homem que havia prometido amá-la e protegê-la. Minha filha não era uma mentira, disse Carmen com voz firme apesar das lágrimas. Ela não era uma decepção. Ela era Helena Maria Rodrigues e merecia viver uma vida plena, envelhecer, ser feliz. Isso foi roubado dela por alguém que valorizava seu próprio orgulho mais do que a humanidade dela. O caso se tornou um ponto de inflamação nas conversas nacionais sobre direitos e violência contra transgêneros. Grupos de defesa apontaram a morte de Helena como evidência da necessidade urgente de proteções contra crimes de ódio e esforços educacionais para combater a transfobia. Foram citadas estatísticas mostrando que mulheres transgêneros, particularmente mulheres transgêneros negras, enfrentavam taxas desproporcionalmente altas de violência e assassinato. Helena se tornou um símbolo. Seu nome era entoado em comícios e vigílias em todo o país. Mas por trás do ativismo e do discurso político estava uma família enlutada, tentando lidar com uma perda impossível. Sofia Rodrigues lutou para voltar ao seu trabalho como professora, achando difícil se concentrar quando as lembranças de sua irmã a atingiam sem aviso prévio. Carmen,
compareceu a todos os processos judiciais, sentando-se na primeira fila, certificando-se de que Marcos tivesse que ver o rosto da mulher cuja filha ele havia matado. Os processos judiciais avançaram lentamente, como sempre acontece. Moções pré-julgamento, audiências de provas, avaliações psicológicas. Gellerman, o advogado de Marcos, apresentou uma moção para suprimir sua confissão, argumentando que ela havia sido obtida sob coação. A moção foi negada. Ele então tentou apresentar provas sobre o histórico médico e a condição de transgênero de Helena, alegando que isso era relevante para compreender o estado mental de Marcos. A acusação se opôs veementemente, argumentando que a identidade de Helena não estava sendo julgada, e a juíza Patricia Whitmore concordou, limitando o que poderia ser discutido sobre o passado de Helena. A estratégia que Kellerman planejava empregar ficou clara através dos documentos pré-julgamento. Ele argumentaria que Marcos havia agido no calor da paixão, que descobrir que sua noiva era transgênero havia causado um distúrbio emocional extremo que temporariamente o privou do pensamento racional. Era uma variação da chamada defesa do pânico trans, uma estratégia legal que havia sido usada de várias formas por décadas, embora cada vez mais proibida em jurisdições progressistas. O estado de Washington ainda não a havia proibido formalmente, deixando a porta aberta para Kellerman tentar. A detetive Mitchell considerou a estratégia repreensível, mas não surpreendente. Ela já tinha visto advogados de defesa usarem todas as ferramentas disponíveis para minimizar a culpabilidade de seus clientes, mesmo quando essas ferramentas se baseavam em preconceito e intolerância. Ela trabalhou em estreita colaboração com o promotor adjunto Chen para construir um caso irrefutável que tornasse tais argumentos irrelevantes diante de provas contundentes. O julgamento estava marcado para começar em março de 2025, 5 meses após a morte de Helena. À medida que a data se aproximava, ambos os lados preparavam seus casos. A estratégia da acusação era direta: apresentar as provas físicas, a linha do tempo, as próprias confissões de Marcos e pintar um quadro de um homem que matou sua esposa em um acesso de raiva e depois fugiu, em vez de enfrentar as consequências. Eles chamariam testemunhas que conheciam Helena, que poderiam falar sobre seu caráter e o impacto de sua perda. Apresentariam depoimentos de especialistas sobre os ferimentos que ela sofreu, deixando claro que não se tratava de um acidente, mas de um ato violento. A defesa tentaria humanizar Marcos, apresentá-lo como um homem que foi enganado e reagiu em um momento de extremo sofrimento emocional. Chamariam testemunhas de caráter, pessoas que conheciam Marcos como uma boa pessoa, alguém incapaz de cometer um assassinato deliberado. Argumentariam por homicídio culposo em vez de assassinato, buscando reduzir sua pena enfatizando a falta de intenção. Em fevereiro, ocorreu um desenvolvimento significativo. Um companheiro de cela se apresentou, alegando que Marcos havia lhe confessado em detalhes sobre o assassinato. De acordo com o detento, Marcos havia descrito ter agarrado Helena pelos ombros e jogado-a para trás contra a mesinha de cabeceira depois que ela se recusou a admitir que havia mentido para ele. Esse relato contradizia a alegação de Marcos de que Helena havia tropeçado acidentalmente. A acusação agiu rapidamente para incluir esse testemunho, enquanto a defesa argumentou que se tratava de um testemunho não confiável de um informante da prisão, destinado a garantir um tratamento favorável. Com a chegada de março, Seattle se preparou para um julgamento que forçaria a cidade a enfrentar questões incômodas sobre preconceito, violência e quais vidas eram valorizadas. A seleção do júri começou em 3 de março. Um processo meticuloso,
pois os advogados de ambos os lados procuravam identificar jurados em potencial que pudessem deixar de lado seus preconceitos e julgar o caso exclusivamente com base nas provas. Carmen Rodrigues compareceu todos os dias à seleção do júri, observando enquanto 12 pessoas e 4 suplentes eram escolhidos para decidir se Marcus Brandon passaria o resto da vida na prisão. Ela estudou os rostos deles, tentando determinar se eles veriam sua filha como ela a via, uma jovem vibrante e amorosa, cujo único crime foi confiar na pessoa errada. Na noite anterior às alegações iniciais, Mitchell visitou Carmen em sua casa. Sentaram-se na sala de estar, rodeados por fotos de Helena em várias fases da sua vida. Quando era criança, com um sorriso cheio de dentes. Quando era adolescente e estava a descobrir-se. Quando era jovem, com a sua bata de enfermeira. E, finalmente, com o seu vestido de noiva, radiante de esperança. Ele será condenado? Perguntou Carmen baixinho. Mitchell escolheu cuidadosamente as suas palavras. As provas são fortes, mas júris são imprevisíveis. O que posso prometer é que fizemos todo o possível para obter justiça para Helena. Carmen assentiu, seus dedos traçando a moldura da foto de casamento de Helena. Ela queria tanto ser amada por quem era. Ela achava que Marcus era essa pessoa. Ela morreu porque ousou ter esperança. Ela morreu porque ele fez uma escolha. Mitchell corrigiu gentilmente. Helena não fez nada de errado. Ela estava vivendo sua verdade. Marcus escolheu a violência em vez de se afastar. A culpa é dele, não dela. Quando Mitchell saiu naquela noite, ela compreendeu o peso do que estava por vir. Esse julgamento determinaria mais do que apenas o destino de Marcus Brandon. Ele enviaria uma mensagem sobre se as vidas transgênero tinham o mesmo valor aos olhos da lei, se os assassinos poderiam justificar a violência alegando choque ou ofensa ao descobrir a identidade de alguém. Os riscos não poderiam ser maiores. As alegações iniciais começariam amanhã e o mundo estaria assistindo. O tribunal estava lotado em 17 de março de 2025, quando a promotora assistente Linda Chen se levantou para fazer sua alegação inicial. Ela caminhou lentamente diante do júri com voz calma e clara, enquanto descrevia o caso contra Marcus Brandon. Ela descreveu o casamento, a celebração, a esperança que encheu aquele dia. Em seguida, ela descreveu o que aconteceu nas horas seguintes, quando a alegria se transformou em horror em um quarto de hotel, onde uma noiva foi morta pelo homem que havia jurado amá-la. A defesa tentará convencê-los de que Marcus Brandon agiu em um momento de paixão, que ele ficou chocado e confuso, disse Chen, mas as provas mostrarão algo diferente. Elas mostrarão um homem que descobriu algo sobre sua esposa, que desafiou seu senso de controle, e ele reagiu com violência. Em seguida, ele fugiu. Ele não pediu ajuda. Ele não tentou salvá-la. Ele pegou o celular dela, deixou o corpo no chão e desapareceu na noite. Essas não são as ações de alguém que sofreu um acidente. Essas são as ações de alguém que sabia exatamente o que tinha feito. A abertura de Robert Kellerman foi previsivelmente diferente. Ele pintou Marcus como uma vítima de engano. Um homem que se casou acreditando em uma coisa e descobriu outra nos momentos mais íntimos. Ele foi cuidadoso, nunca afirmando explicitamente que a identidade transgênero de Helena justificava a violência, mas insinuando fortemente que a reação de Marcus era compreensível, até mesmo inevitável, dadas as circunstâncias. Esta é uma tragédia para todos os envolvidos, disse Kellerman. Mas meu cliente não acordou naquela manhã com a intenção de machucar ninguém. Ele foi confrontado com informações que mudaram fundamentalmente sua compreensão do casamento e, em um momento de extrema perturbação emocional, ocorreu um acidente. Isso não é assassinato. É uma tragédia terrível, mas não é assassinato. O caso da acusação se desenrolou ao longo de 2 semanas. O detetive Mitchell
testemunhou sobre a investigação, as provas coletadas e a linha do tempo estabelecida por meio de imagens de segurança. O médico legista explicou os ferimentos de Helena com detalhes clínicos, observando a força necessária para causar tal trauma, contradizendo qualquer noção de um simples tropeço. Peritos forenses apresentaram impressões digitais, provas de DNA e dados de celulares, todos ligando Marcos à cena do crime e às consequências imediatas. Mas o testemunho mais poderoso veio daqueles que conheciam Helena. Seus colegas do Seattle Children's Hospital falaram de sua dedicação, sua gentileza, a maneira como ela ficava até tarde para confortar crianças assustadas. Os pais de ex-pacientes relataram com lágrimas nos olhos como Helena havia defendido seus filhos, como ela havia ido além do esperado. Jessica Chen, a melhor amiga de Helena, descreveu uma mulher atenciosa, carinhosa e, sim, com medo de como Marcos reagiria se descobrisse a verdade. Ela o amava, testemunhou Jessica com a voz embargada. Ela queria contar a ele, mas tinha medo. E ela tinha todos os motivos para ter medo, porque seu medo se tornou realidade. Ele a matou por causa disso. O depoimento de Carmen Rodrigues foi o ponto autoemocional do julgamento. Ela falou sobre criar Helena, apoiar sua transição, ver sua filha construir uma vida cheia de propósito e amor. Ela descreveu ter recebido o telefonema informando que Helena estava morta, o momento que destruiu completamente seu mundo. "Minha filha não fez mal a ninguém", disse Carmen, olhando diretamente para Marcos. Ela viveu sua verdade com graça e coragem. Ela merecia amor e respeito, não violência, não a morte. Marcos nunca ergueu os olhos, mantendo o olhar fixo na mesa à sua frente. A defesa chamou testemunhas de caráter que afirmaram que Marcos sempre fora respeitoso e não violento, que isso era completamente fora do seu caráter. Chamaram um psicólogo que testemunhou sobre perturbação emocional extrema, sobre como revelações chocantes podem prejudicar temporariamente o julgamento. Mas, no contra-interrogatório, o promotor Chen desmontou sistematicamente esses argumentos, apontando que Marcos teve tempo de sobra para simplesmente ir embora, que suas ações subsequentes mostraram clara consciência de culpa. O depoimento do informante da prisão foi prejudicial. Apesar das tentativas da defesa de desacreditá-lo, seu relato da confissão de Marcos soou verdadeiro, corroborado por evidências físicas sobre como Helena havia sido jogada para trás. O próprio Marcos optou por não testemunhar, uma decisão que provavelmente o salvou de um contra-interrogatório devastador, mas também significou que o júri nunca ouviu diretamente dele, além de seu interrogatório gravado, que foi reproduzido no tribunal. As alegações finais começaram em 2 de abril. Chen foi contundente e direta, analisando sistematicamente cada prova, cada contradição na história de Marcos, cada escolha que ele fez naquela noite e nos dias que se seguiram. Ela lembrou ao júri que Helena Rodrigues era um ser humano vivo, com sonhos e um futuro, tudo roubado em um momento de raiva. "Este caso é sobre escolha", concluiu Chen. Marcus Brandon fez uma escolha. Quando descobriu algo sobre sua esposa que não esperava, ele escolheu a violência. Ele escolheu agarrá-la, jogá-la, vê-la morrer e fugir. Ele fez essas escolhas, e agora vocês devem fazer uma escolha. Vocês vão responsabilizá-lo ou vão aceitar a ideia de que a identidade transgênero de alguém é justificativa para seu assassinato? A argumentação final de Kellerman foi mais suave, mais solidária com Marcos, enfatizando a tragédia da situação, as circunstâncias emocionais extremas. Mas até ele parecia entender a batalha difícil que enfrentava. O júri deliberou por 3 dias. Carmen Rodrigues sentou-se no corredor do tribunal por horas todos os dias, rezando, cercada por apoiadores da comunidade LGBTQ e amigos de Helena. Quando chegou a notícia de que um veredicto havia sido alcançado,
O tribunal se encheu rapidamente. O juiz Whitmore leu o formulário do veredicto. Sobre a acusação de homicídio doloso, qual é a sua decisão? A porta-voz do júri, uma mulher de meia idade que havia tomado notas durante todo o julgamento, levantou-se. Consideramos o réu culpado. Tia Carmen desabou nos braços de Sofia, anos de dor e tensão, finalmente se liberando em soluços. Na galeria, algumas pessoas choravam, enquanto outras acenavam com a cabeça, sombrias. Marcos não demonstrou nenhuma reação, olhando fixamente para frente, como se já esperasse esse resultado. A sentença foi proferida 3 semanas depois. A juíza Whitmore ouviu depoimentos da família de Helena, de amigos e de membros da comunidade cujas vidas ela havia tocado. Em seguida, ela proferiu a sentença: prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Sr. Brandon, o senhor tirou a vida de uma jovem que confiava em o senhor, que o amava, que acreditava que o senhor a protegeria, disse a juíza Whitmore. Em vez disso, quando confrontado com uma verdade sobre ela que desafiava as suas expectativas, o senhor respondeu com violência letal. Helena Rodrigues merecia melhor. A família dela merecia melhor. Esta comunidade merecia melhor. As suas ações não foram justificadas por choque ou surpresa. Foram atos de violência enraizados no preconceito e este tribunal não os minimizará. Enquanto Marcos era levado, Carmen Rodrigues sentiu algo mudar dentro dela. Não era o fim, nada poderia fechar a ferida de perder Helena, mas talvez o começo de outra coisa. A justiça, por mais imperfeita que fosse, havia sido feita. Do lado de fora do tribunal, o detetive Mitchell ficou com Carmen e Sofia, enquanto os repórteres se reuniam. Carmen fez uma breve declaração, com a voz firme, apesar das lágrimas. Hoje, o tribunal afirmou que a vida da minha filha era importante. Que quem ela era, uma mulher transgênero vivendo autenticamente, não a tornava menos merecedora de vida, de amor, de justiça. Nenhum veredicto pode trazer Helena de volta, mas pode enviar uma mensagem de que a violência contra pessoas transgênero não será tolerada, não será desculpada. Nos meses que se seguiram, o nome de Helena tornou-se sinônimo da luta contra a violência antitransgênero. Foi proposta uma legislação no estado de Washington para proibir formalmente o uso de defesas de pânico em julgamentos criminais. Foram desenvolvidos programas educacionais para escolas e locais de trabalho sobre conscientização e aceitação transgênero. Foi criada uma bolsa de estudos em nome de Helena para estudantes transgêneros que desejam seguir carreira na área da saúde. A detetive Mitchell mantinha uma foto de Helena em sua mesa, um lembrete de por que o trabalho era importante, das vidas que dependiam de que justiça fosse mais do que apenas uma palavra. Carmen Rodrigues voltou à sua vida tranquila, mudada para sempre pela perda, mas determinada a honrar a memória de sua filha. Ela falava em escolas e centros comunitários sobre aceitação, sobre o custo mortal do preconceito. Ela mostrava fotos de Helena quando criança, quando jovem, em seu uniforme de enfermeira, sempre sorridente. Ela era minha filha, dizia Carmen. Ela era real, ela era importante, e ela ainda deveria estar aqui. Helena Rodrigues não queria nada mais do que viver com autenticidade, amar e ser amada em troca. Ela acreditava que a verdade e a bondade poderiam superar o preconceito. No final, ela estava errada sobre Marcos Brandon, mas talvez não estivesse errada sobre o mundo. Sua morte gerou conversas, mudou mentalidades e fortaleceu a proteção para outras pessoas como ela. A luz do apartamento 307 nunca mais se acendeu, mas a luz de Helena continuou a brilhar através das vidas que ela tocou, dos pacientes que ela cuidou, da família que a amava e da comunidade que se recusou a deixar seu nome ser esquecido.
A justiça foi feita, imperfeita e incompleta, mas presente mesmo assim. E em um mundo que muitas vezes falhou com pessoas como Helena Rodrigues, isso tinha que ser suficiente.